Olá, meus amigos. Nós começamos aqui em Iracemápolis a expor o livro de Tito. E aí hoje eu vim gravar, né, mensagem sobre líderes aprovados, e o Samuca quis participar também, então ele vai orar para nós, né, filhão? Certo? Então você ora pedindo para que Deus os abençoe e abençoe todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo também. Pode orar. Oi, gente. É um prazer conhecê-los e agora nós vamos orar. Papai do céu, nos ajude a obedecer a Deus e sempre fazer a sua vontade e nunca desobedecer. Em nome de amém. Amém. Muito obrigado, filho. Que nada. Deus abençoe. Vocês também, Deus abençoe. Vocês também, Deus abençoe. Conforme até ele orou, né, que a gente possa obedecer a Deus, fazer a vontade dele, serve até como introdução agora para o que nós vamos falar. Quais são aqueles líderes aprovados por Deus? O assunto liderança ele está em alta nos últimos dias, muitas pessoas falam sobre isso, mas quais são os requisitos que Deus espera de um líder aprovado? Na carta de Tito, após o apóstolo Paulo fazer uma introdução, né, se apresentar como servo, como chamado, como um apóstolo de Deus, cuja missão era levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade, que resultariam em piedade, em transformação. Ele expressa a afinidade, o vínculo afetuoso que ele tem com Tito. Quando as coisas estavam difíceis com Paulo e a igreja de Corinto, Tito foi enviado para lá. Tito era um homem que era um companheiro aliado do apóstolo Paulo, um homem de garra, um homem de fibra. Tanto é que ele foi para Creta. Creta nós não temos informações saudáveis, positivas, maduras acerca daquela igreja que estava lá em formação. Mas as informações que nós temos são informações muito ruins, que os cretenses eram mentirosos, né, feras malignas, briguentos, e Tito vai para lá para estabelecer uma igreja sadia, uma igreja madura. Tito é esse homem, né? E aí o apóstolo Paulo vai apresentar na mensagem de hoje algumas características de quem é um líder aprovado por Deus. E eu gostaria de te perguntar uma rápida reflexão aqui, desses dois aqui, quem mais se parece como um homem de Deus, né? Um pastor, alguém chamado por Deus. Quais dessas duas imagens aqui você olha e fala, esse aqui se parece um pastor? Eu não sei quem é essa pessoa de terno, e foi uma foto que eu peguei na internet, mas a pessoa do lado aqui é um jovem que eu conheci, que entregou a vida para Cristo, começou a crescer na sua caminhada com Jesus e começou a levar pessoas a crescerem no seu relacionamento com Cristo, né? E a partir disso, um pequeno grupo começou a se reunir no seu estúdio, e hoje existe um grupo de pessoas que se reúnem para estudar a palavra do Senhor, proclamar a palavra do Senhor através desse jovem, um homem usado por Deus. Quais são os requisitos, então, que Deus espera dos líderes que são aprovados, dos líderes que Deus recomenda, orienta, e assim os líderes devem ser, né? Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9, 5 ao 7, nós veremos hoje. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. E aí ele vai falar mais à frente, no versículo 8, que em vez disso deve ser hospitaleiro. O que nós podemos observar logo nesse início, né? Tito ele deveria instituir em Creta um grupo masculino, um grupo de homens, e esse grupo não haveria nessa igreja alguém que detesse toda a autoridade, todo o poder, mas essa liderança ela seria uma liderança compartilhada, uma liderança plural. Nós percebemos também que uma segunda observação aqui, que os termos eles são equivalentes, né?
No versículo 6 fala o presbítero deve ter uma vida irrepreensível. No versículo 7 diz o bispo administra a casa de Deus, deve ter uma vida irrepreensível. Conforme outros textos bíblicos que nós temos na palavra do Senhor, Atos 20, 28, próprio livro de 1 Timóteo, nós percebemos que esses são títulos equivalentes. Bispo ou presbítero se refere a esse mesmo grupo masculino e plural. E a função desses presbíteros na igreja é pastorear e governar a igreja de Deus. Paulo fala então que esses homens, eles devem ser irrepreensíveis. E obviamente não são pessoas impecáveis, que não pecam, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 9, diz: quem poderá dizer, purifiquei o coração, limpo estou dos meus pecados? 1 João, capítulo 1, 10, diz: se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Salmo 130, versículo 3, fala: se tu, Senhor, soberano, registrasse os pecados, quem escaparia? Então, qualquer ser humano é um homem, é uma mulher que peca, somos pecadores. E então, irrepreensível aqui não se refere a alguém que é impecável, porque como pecadores, cada um de nós pecamos de formas diferentes. Mas todos nós estamos debaixo, então, do pecado. O que significa esse termo irrepreensível? É alguém sem falhas de caráter e conduta a serem tratadas. É alguém que, quando peca, ele se retrata. É alguém que não tem nenhum defeito óbvio na sua vida passada ou presente, que os maliciosos de dentro da igreja ou de fora da igreja podem usar para desacreditá-lo. Então, alguém irrepreensível é alguém que não tem nada a ser tratado, porque ele está em constante processo de aperfeiçoamento, confessando e abandonando seus pecados. Então, é alguém que peca, sem dúvida, mas é alguém que se retrata, corrige, confessa, abandona, busca a semelhança de Cristo. E aí, dentro dessa ideia, então, o pastor Davi Murray diz que é alguém impegável, não tem nada a esconder, não tem nada a provar, não tem nada a perder. Um líder irrepreensível. E uma reflexão nesse início aqui. Qual que seria o resultado se alguém resolvesse entrevistar a minha esposa, os meus filhos, os meus vizinhos, colegas de escola, colegas de emprego, e eles perguntassem sobre a minha vida? O que eles falariam? O que eles falariam da sua vida? O homem de Deus é um homem irrepreensível. E é interessante que, como esses termos, eles encabeçam as listas de Tito e Timóteo capítulo 3, dá a impressão que é essa ideia de irrepreensível, 2 pontos. E ele vai apresentar quais são esses aspectos. Em primeiro lugar, alguém irrepreensível é alguém fiel. É marido de uma só mulher. Ambas as cidades que Timóteo e Tito se encontravam eram cidades de culturas pagãs, homens casados, homens ricos, na maioria deles tinham, na sua grande maioria, eles tinham prostitutas cultuais. E o apóstolo Paulo, escrevendo para esses 2 homens, Timóteo e Tito, eles deveriam procurar que tipo de pessoas, que tipo de homens, quem seriam esses maridos de uma só mulher? Provavelmente aqueles homens ricos, né, haviam mais de uma mulher, tinham suas empregadas, tinham as prostitutas cultuais. O que isso significa? Qual que é o significado dessa expressão? Muitas interpretações surgem, então, de que alguém, o presbítero da igreja, ele deve ser alguém casado, não pode ser alguém solteiro. A outra interpretação é que não pode ser alguém divorciado, ele deve ser casado, e não pode ser divorciado. Não pode ser alguém também recasado. Alguém, então, que teria uma segunda esposa, uma outra aliança. Não pode ser alguém polígamo, com várias mulheres. E não pode ser alguém que, mesmo viúvo, tenha se casado novamente. Essa é uma posição que a gente encontra no comentarista Champlin, porque dá a ideia alguém que ficou viúvo e não se casou novamente para poder, assim, representar o relacionamento de Cristo com a sua igreja.
Qual é o significado dessa expressão? Quem que Paulo fala para Timóteo e Tito que eles deveriam procurar? A ideia é que eles deveriam procurar um homem que tivesse uma e somente uma mulher no coração e na mente desse homem de Deus. Um homem que fosse totalmente dedicado a ela, um homem cujo seu comportamento público e particular evidenciasse isso, que o seu coração e a sua mente estão destinados a uma e somente uma mulher. Ninguém pode acusá-lo de ser um gavião, um playboy, mulherengo, mas alguém que mesmo com as suas lutas e dificuldades, não deixa nenhuma dúvida que ele é marido de uma só mulher. Não há nada mais significativo na construção da reputação de um homem do que ele ser marido de uma só mulher, de que ele ser fiel. Porém, nada destrói a confiança mais rápido do que a imoralidade. Timóteo e Tito, então, deveriam procurar homens que fizeram uma aliança de casamento monogâmico, fiel, e estão se mantendo fiéis aos seus votos. Uma e somente uma mulher está no coração e na mente de um homem de Deus. Um homem totalmente dedicado emocional, social, familiar, físico a uma só mulher. Um homem que não tem hábitos ilícitos, sexuais, que manchem a imagem de Jesus e da sua igreja. Alguém que não é um adúltero. O Senhor Jesus diz, ele traz o adultério por uma questão interior, né? Do coração. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. É alguém que toma cuidado com a internet, com as conversas, com a televisão, com as colegas de trabalho. É uma pessoa que tem outros homens onde ele vai poder prestar contas da sua vida e falar a verdade. Um homem de Deus é irrepreensível porque ele é marido de uma só mulher. É alguém fiel, cujos olhos, mente e coração estão destinados a uma e somente uma mulher. Um homem de Deus também, ele é discipulador. O texto que nós lemos, versículo 6, diz: o presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. Os filhos desse homem de Deus, eles desenvolvem uma fé como discípulos de Jesus. O pai conduz esse pequeno rebanho, a sua esposa e seus filhos, aos pés de Cristo, e ele, por conseguir conduzir esse pequeno rebanho, então ele se qualifica agora para conduzir um rebanho maior aos pés de Jesus. Não tem como sabermos quem é crente de verdade em Cristo, quem é um discípulo de verdade, mas nós temos evidências, nós temos algumas obras que podem indicar para nós quem está caminhando os caminhos santos de Deus. E é o que o texto apresenta aqui, que não pode ser alguém libertino, não pode ser alguém insubmisso. O filho do líder espiritual não pode manchar o testemunho do pai, porque ele é um representante da igreja, do relacionamento de Cristo com a sua igreja na sociedade. Não deve ser alguém insubmisso, alguém que é indisciplinado, desobediente, rebelde. Em resumo, o homem de Deus discipula seus filhos e estes os seguem, porque o pai segue Jesus. O homem de Deus é um homem discipulador, seus filhos andam em seus caminhos. Então, por causa disso, seus filhos são crentes, eles creem em Cristo. E aí a pergunta é: quanto tempo que a gente tem investido na vida dos nossos filhos para ter o coração deles, ter um relacionamento com eles, ter a admiração deles e a gente possa conduzi-los e apontá-los para Cristo. Em terceiro e último lugar, o líder, o homem de Deus irrepreensível, é alguém hospitaleiro. É alguém que na sua casa ele recebe pessoas. O termo é um amor por estrangeiros, amor por estranhos. No Novo Testamento não haviam hotéis, pousadas, né, semelhantes que nós temos hoje, e era necessário que a igreja recebesse, então, pregadores itinerantes, pessoas em necessidade, e os líderes deveriam tomar a frente, tomar a iniciativa em receber essas pessoas.
Obviamente, hoje, a hospitalidade nós praticamos mais com pessoas conhecidas, mas o princípio é o mesmo, tanto do Novo Testamento como de hoje. Qual que é a ideia? A ideia é ter um lar como um centro de refrigério para pessoas necessitadas. O presbítero, o líder da igreja, o líder aprovado por Deus, ele abre a sua casa para cuidar de pessoas, para atender pessoas, para que o seu lar seja uma bênção na vida das pessoas. A ideia, então, é uma casa aberta que reflete um coração aberto. Um coração aberto vai ter uma casa aberta. E a recíproca também é verdadeira. Se o coração estiver fechado, a casa também estará fechada. Os líderes espirituais, então, eles devem atender e cuidar das pessoas, sem medo de sofrimento, sem medo de sacrifício, sem egoísmo, sem desculpas de uma agenda cheia, ou as finanças estão curtas. É por isso que 1 Pedro 4,9 diz que nós devemos hospedar sem murmuração, sem reclamação. Casa aberta, coração aberto. Coração fechado, a casa também está fechada. O líder deve puxar a fila. Então, o homem de Deus, relembrando, ele só tem coração e mente para uma mulher, assim como Cristo ama a igreja. Em segundo lugar, um líder aprovado, um homem de Deus, ele discipula seus filhos e, por ser um exemplo de amor a Jesus e às pessoas, seus filhos os seguem. Em terceiro lugar, o líder aprovado por Deus tem a sua casa aberta, porque o seu coração é aberto. Conforme nós falamos lá no início dessa mensagem, não existe pessoas impecáveis. Por isso que eu e você, nós precisamos de Jesus. A nossa maior virtude deve ser amar a Jesus e deixar que Ele faça a obra de transformação na nossa vida. Deus quer que você, homem, ame a Jesus e ajude as pessoas a serem transformadas por Ele. Seja um exemplo disso, de relacionamento com Cristo. E deixe o Senhor te usar para ser um instrumento na vida de outras pessoas. Que as mulheres que nos ouvem, né, as esposas, as mães, orem por seus maridos e seus filhos, para que eles sejam homens de Deus. E as mulheres que ainda vão casar, casem com homens que estão aos pés da cruz, que dependem de Jesus e querem viver para Jesus. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe? Pai, nós sabemos que essas três qualidades aqui, elas só são possíveis de vivermos se Cristo estiver vivendo em nós. Então, que Jesus reine na nossa vida, no nosso falar, no nosso agir, no nosso relacionamento. Reine em nossa casa. Reine em tudo aquilo que é exterior do nosso ser, mas também em tudo aquilo que é o nosso interior. Que Jesus seja em tudo engrandecido e glorificado e que sejamos líderes aprovados pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória, que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te use para a glória e louvor dele. Um grande abraço a todos.